Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de dois povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro. Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta e capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável. Bem, mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem presencialmente e virtualmente. Para esse segundo painel, então, nós vamos receber aqui Luiz Alexandre Gomes da Silva, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, Mark Tolemache, delegado da Receita Federal de Dionísio Cerqueira, e o coronel Raulisson, comandante aqui do 34, Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro. Terei como debatedor das questões aqui o delegado Emerson Rodrigues, do CIOF, que vai conduzir os debates aqui após o período. Nós vamos ter, esse painel é um painel um pouco mais curto, o horário, nós vamos ter 20 minutos para cada um dos senhores apresentar, após os quais a gente faz o debate. Então, sem me alongar muito, vou passar ao coronel Raulisson. Bom dia a todos. Como já anunciado aqui, eu sou comandante do batalhão aqui de Foz do Iguaçu. Assumi o comando em janeiro do ano passado. E, inicialmente, gostaria de parabenizar a todos os organizadores do evento aqui, o IDESF, a ESM, a UFGD, pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de cumprimentar todos os participantes também, tanto de forma presencial como de forma virtual. E vamos iniciar aqui a nossa apresentação, que é o emprego do nosso batalhão na faixa de fronteira. Para atingirmos esse objetivo, a gente vai seguir esse sumário aqui, uma ambientação, depois eu vou falar um pouco de preparo e emprego, de operações propriamente dita e uma conclusão. A título de ambientação, a gente vai falar um pouquinho do histórico da OM, que os primeiros militares que aqui chegaram nessa região, chegaram em 1889, por intermédio de uma colônia militar, e esse efetivo que aqui chegou foi responsável inicialmente por se estabelecer e daí dar origem às bases para a criação do nosso município, que foi criado em 1914, e essa colônia permaneceu aqui em 1913. Com o passar dos anos, essa colônia saiu, retornou, se transformou em companhia, depois batalhão de fronteira, batalhão motorizado, até chegar à denominação de batalhão mecanizado. É um batalhão que já tem experiência em operações, além da faixa de fronteira aqui, em operações no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão, e também em experiência no Haiti. Isso tudo serve para dar uma ambientada da capacidade que nós temos. É um batalhão também que, o ano passado, recebeu uma certificação da ONU para ser empregado em operações de paz. A parte operacional do batalhão, vamos dizer assim, ela tem essa certificação, e isso é mais uma capacitação da nossa unidade. Então, aqui nós temos algumas imagens, para quem é daqui da cidade e passa ali na República Argentina e vê o batalhão. Aqui estão as origens do nosso batalhão e como está hoje. A missão do batalhão é contribuir com a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada na defesa da pátria, participar eventualmente de operações do combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, proteger estruturas estratégicas, já que aqui nós temos duas pontes,
uma em construção, aeroportos, Furnas, Itaipu, e também participar de ações subsidiárias. De uma maneira geral, dentro das divisões que ocorrem no Exército, uma brigada, ela engloba um efetivo em torno de 4.000 homens, ela consta com 3 batalhões de infantaria. A nossa brigada aqui, especificamente, ela tem uma unidade aqui em Foz, uma em Cascavel e um outro batalhão de infantaria em Apucarana. O nosso batalhão aqui ele tem cerca de 700 militares. Vamos falar um pouquinho agora do Prepara Emprego, que está mais ligado ao nosso objetivo aqui. Então, em 2019, o Exército Brasileiro ele mudou a sua concepção de preparo e emprego e ele estabeleceu 6 brigadas no país que passaram a ter uma prioridade de meios, tanto de pessoal como de material, e uma prioridade na sua preparação, no seu adestramento, de forma que, diante de algum problema, de algum acionamento, nós tivéssemos essas brigadas como a ponta de lança, o primeiro a ser empregado. Então, observando ali nesse slide, a gente vê que as brigadas elas estão estrategicamente localizadas no nosso país. Então, eu tenho brigadas no Rio de Janeiro, a Infantaria Paraquedista, a Brigada Leve em Caçapava, a nossa brigada aqui em Cascavel, uma brigada em Marabá, uma brigada em Ponta Grossa e uma brigada em Dourados. E o que isso mudou na nossa forma de emprego? Então, alinhado com essa nova concepção, foram criadas as forças de prontidão, que essa força de prontidão, com prioridade de meios, de recursos, elas têm um adestramento diferenciado. E o nosso batalhão, aqui está a imagem do nosso batalhão, integra esse sistema de prontidão. Como é que é feito isso aí? Durante um período de 3 meses é feita uma preparação diferenciada. Durante um mês a gente passa por um período de certificação e após essa certificação a gente fica inserido num sistema de prontidão que são 8 meses de prontidão. Assim fecha-se um ciclo de 1 ano. Como é que funciona essa certificação? A gente tem uma simulação construtiva, onde são avaliados o comando da unidade, o seu estado-maior, a parte de planejamento. Também tem uma parte que é uma simulação virtual, em que os nossos militares, cabos, soldados, os sargentos, os comandantes de grupo, comandante de pelotão, comandante de companhia, eles passam em simuladores. O Exército tem empregado bastante simulador de um tempo para cá. E após essa simulação virtual, a gente parte para o terreno, que é o que a gente chama da nossa simulação viva. Então, problemas militares simulados que são criados, a gente bota a tropa no terreno e é a fase final da certificação. Dentro desse sistema de prontidão, como eu falei, o batalhão ele tem, dentro daquela prioridade de pessoal e de material, o batalhão hoje ele tem aqui como sua principal capacidade o emprego da tropa mecanizada, proporcionada pelo blindado Guarani, que é um blindado moderno, de fabricação nacional, fabricado pela Iveco, em que a gente tem esse blindado com algumas configurações, uma delas com um canhão de 30 milímetros, uma outra com um sistema remotizado de metralhadora, tanto de .50 como de 7.62, e como a gente brinca com os nossos militares, o militar tem que fazer um esforço muito grande para errar um disparo com um sistema remotizado, porque a uma distância de 4 quilômetros, num computador, num blindado que eu tenho uma tela totalmente computadorizada e touchscreen, eu consigo acertar o alvo com um grau de precisão extremamente elevado. Fora a capacidade dele de empregar noturno, de ser um emprego anfíbio, e aí vai. Então, isso proporciona ao batalhão uma capacidade diferenciada. Um outro aspecto é a capacidade aqui, por estar localizado numa região de tríplice fronteira,
a oportunidade e a capacidade de operar em outros tipos de atividade. Então, uma delas é uma operação combinada, são operações combinadas que envolvem outros países, e o que eu destaquei uma aqui, é a Operação Paraná 3, que está previsto para ocorrer o ano que vem. É uma operação de ajuda humanitária, em que essa operação está sendo planejada pelo Exército Brasileiro e pelo Exército Paraguaio, mas vai contar com boa parte dos países aqui da América do Sul e países fora da América do Sul também, já que está inserido num contexto da Conferência dos Exércitos Americanos. Nós estamos numa fase de planejamento agora. Em setembro a gente tem um exercício virtual, e o ano que vem a gente tem a prática dessa atividade. E tratando de operações. Então essa aqui está a nossa base legal, a nossa Constituição, que ampara o emprego das Forças Armadas, as nossas leis complementares, 97, 117, 136, a nossa política e a nossa Estratégia Nacional de Defesa, e o nosso PEPIF, que dão o norte, dão o norte do nosso emprego. Falando da nossa faixa de fronteira, então nós temos os nossos 150 quilômetros de fronteira ao longo do país, que nós temos a capacidade de operar com poder de polícia e de forma repreensiva, principalmente, e ostensiva, de modo a evitar os ilícitos transfronteiriços, os ilícitos ambientais, certo? E a gente sabe da complexidade da nossa fronteira. Então, mais de 1/4 do território nacional, quase 17 mil quilômetros de extensão, 10 países, uma quantidade considerável de municípios, de habitantes e uma diversidade regional considerável também. Se a gente for comparar os problemas de fronteira que acontecem no norte do nosso país, apesar de terem uma conexão, em alguns pontos uma similaridade, mas são realidades distintas. Então, o que acontece no norte do que acontece aqui, por exemplo. E a nossa área de atuação do batalhão é essa aqui, então a nossa fronteira com a Argentina, a nossa fronteira com o Paraguai, isso que está marcado em verde no mapa é toda a área de responsabilidade do batalhão. Aqui a gente gostaria de destacar que, comparado com outras fronteiras, essa aqui é a fronteira mais vivificada do país, e isso nos traz alguns ônus e alguns bônus. Então eu conheço e tive a oportunidade de operar em outras fronteiras, posso citar aqui, por exemplo, a fronteira de Guajará-Mirim, a fronteira existente em Tabatinga, e o potencial que a cidade tem aqui, por ser mais vivificada, ela traz uma qualidade de vida de uma forma diferenciada comparada com outras áreas fronteiriças. Isso tem o bônus. E tem os ônus também de um maior interesse, de um maior volume de pessoas aqui transitando. Então, dados atualizados, hoje na Ponte da Amizade nós temos um fluxo de cerca de 80 mil pessoas passando ali na ponte. E às vezes alguém pode pensar assim, não, mas por que quando tem uma operação lá não para todo mundo? Por que quem está lá operando 24 horas ali não para todo mundo? Imaginemos nós, se a gente pegasse hoje a Ponte da Amizade e parasse todo mundo. Como já foi falado anteriormente aqui, os ilícitos eles iam ocorrer de uma forma diferenciada. E a gente faz um esforço para que a gente combata os ilícitos sem prejudicar a parcela da população também que leva a sua vida normal. Então, por ser uma cidade gêmea aqui, nós temos diversas pessoas que residem em Foz e trabalham ou estudam em Cidade Leste e vice-versa, assim como acontece com Porto Iguaçu. Nós temos uma malha viária que destaca-se a BR-277, que depois bate em Cascavel com o anel viário e nos dá acesso ali a Curitiba, a outras cidades do interior do Paraná e também ao interior de São Paulo. E o que nos chama e que nos preocupa também e que é alvo e foco de nossas operações são as estradas vicinais que aqui existem também.
Então, paralelo a cavaleiro, como a gente diz ali no jargão militar da BR-277, nós temos uma quantidade incrível de estradas vicinais que, uma vez ocorrendo a passagem de um material, seja pela ponte, seja pelo lago de Itaipu, com seus portos clandestinos, também isso aí facilita depois a logística para carrear meios para o interior do país. Uma outra coisa que é característica aqui é a mentalidade do contrabando e do descaminho. Então, se a gente pegar um jovem, às vezes uma criança, ela veio passando as suas fases da vida, em que ela encara o transporte de alguns materiais como algo natural, algo que ela viu acontecer na família, com algumas pessoas, alguns amigos, algumas pessoas próximas realizando, e que ela acha que aquilo ali é uma coisa natural, e não é ilícito. Fora o que já foi citado aqui, os cotinhas que atravessam a ponte ali com uma certa frequência, transportando material. E aí atravessa em moto, em táxi, e seja lá o que for, de qualquer maneira, né? Então, essa mentalidade distorcida acontece aqui também. E os portos clandestinos, já que o Lago de Itaipu é uma área que também, pela sua extensão, de difícil controle. Então, eu vou mostrar ali mais à frente, quando a gente atua e identifica portos dessa natureza, a gente vai lá, usa explosivo, usa carga, e inabilita a utilização daquele local, mas é sabido que depois vai aparecer um outro local ali. E a gente fica sempre fazendo esse trabalho de prevenção e de repressão. Alguns pontos que a gente gostaria de destacar aqui de problemas na área de operações. Então, a atuação da Orcrim. Então, um dos principais óbices, né, é que esses Orcrim, eles conseguem gerar um fluxo de droga, de arma, de agrotóxico, de cigarro, de modo que fortaleça o crime organizado no interior do país. E seja de armamento, de drogas, de agrotóxicos, e seja lá o que for, certo? A gente sabe da passagem e da existência desse fluxo. Um outro problema é o monitoramento, os famosos olheiros, né? Então, essa imagem aí, esses pontos vermelhos, são todos pontos que nós já mapeamos de pessoas, né, que observam qualquer movimento diferente de um órgão de segurança pública, de uma tropa nossa do Exército, uma tropa da Marinha, de modo que possa indicar ali as nossas operações. E o emprego do batalhão? Então, esse ano, nós já realizamos 3 operações, ok? E o que é feito nessas operações? Bloqueio e controle de estradas, patrulhamentos, principalmente nas nossas vicinais, emprego do radar. Esse radar aqui eu consigo identificar movimentos a cerca de 30 quilômetros de pessoa, de veículo, de aeronave, seja lá o que for, isso nos facilita. Interdição de portos clandestinos, quando a gente identifica, principalmente ali as margens do lago, não do rio, mas principalmente nas margens do lago. Emprego de cães, então essa é uma capacidade aqui que é diferenciada, em que o batalhão, esse ano, ele passou a ter cães. Então nós temos 2 cães, foi construído um canil aqui no batalhão, e nós temos 2 cães em condições de atuar. E volume de apreensões, né? De arma, de munição, de cigarro, de drogas, de veículos. É sabido de um fluxo no período ali entre 5 e 7 horas da manhã, saindo do país com carros, veículos roubados. Então a gente procura intensificar as nossas operações nesses horários. Esse ano, operação feita em março, nós tivemos esse impacto financeiro aí nos Orcrim, com esse volume, e mantém o destaque ali da maior volume de apreensões relacionados ao cigarro. E
Vou passar aqui um vídeo, ok, das operações do batalhão, para que tenha uma noção ali de uma maneira geral das atividades realizadas por nós. Finalizando aqui, como conclusão, a gente gostaria de destacar o excelente relacionamento, a sinergia que há entre os órgãos de segurança pública e as forças de segurança, as forças armadas aqui na nossa região. Então a gente fez questão até de destacar ali naquele vídeo e agora aqui nesse slide também, que isso facilita sobremaneira. Eu nunca vi, pelo menos nos locais onde eu passei, e relato de outros, o excelente relacionamento que existe entre as instituições aqui na tríplice fronteira aqui do Brasil, Argentina e Paraguai. Isso facilita, isso traz maiores benefícios à sociedade e faz com que a efetividade das nossas operações sejam muito maiores. Então, encerrando, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? E estou à disposição aí para os debates. Obrigado, Coronel Raulison. Comandar uma unidade do Exército de pleno emprego, de prontidão, é realmente comandar a elite do que a gente tem para ser empregado, né? É uma responsabilidade enorme e atrás dela também vem uma bagagem de trabalho enorme, como a gente pode ver, né? Uma série de operações com todos os órgãos que estão aqui, e fora uma parte muito pesada também de adestramento, que a gente sabe que por tempo não teve condição de explorar aqui muito, mas inclusive esse adestramento especial só para operar na faixa de fronteira, que a brigada aqui oferece, o batalhão oferece até para outros militares. Mas, para a gente dar continuidade, vou passar ao delegado Mark Tolemache para a gente continuar falando exatamente dessa questão de integração. Bom, Mark, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, professor Tássio.
Gostaria de agradecer a todas as autoridades, todas as instituições aqui presentes, a todos que estão apreciando esse seminário, né, por meio digital. E, bom, dando início, só acho que eu preciso do... Isso. De forma bem breve, eu sei que o tempo é muito curto. O escopo da minha palestra é um pouco mais... mais restrito, tá? Eu vou falar especificamente sobre as operações de fronteira na região da Argentina, em particular da Operação Dionísio. Bom, só me apresentando, peço desculpas, meu nome é Marco Tolemache, sou atual delegado da Alfândega de Dionísio Cerqueira, uma tríplice fronteira na Argentina com Paraná e Santa Catarina. E, bom, já estou no slide que mostra bem a importância da integração, e eu acho que é o grande tema desse simpósio, justamente a integração de forças, e a Operação Dionísio, eu acho que ela ilustra muito bem essa integração entre as diferentes órgãos de segurança pública e autoridades também, os seus respectivos órgãos de segurança argentinos. Bom, vou falar um pouco sobre a Operação Dionísio. Tá? A Operação Dionísio foi uma operação estruturada em pouquíssimo tempo, para atender uma demanda urgente. Ela teve como resultado a apreensão de 27 mil garrafas, com um valor de aquisição de 5 milhões. Tá? É importante pontuar que esse valor de aquisição, considerando uma margem de lucro de vinho hoje de quase 300%, então a gente conseguiria superar aí 15 milhões de valor de mercado facilmente. E isso foi obtido em apenas 5 dias de operações. Tá? Nós tivemos o envolvimento de 90 agentes de diversos órgãos, com atuação coordenada, e também de autoridades argentinas. O espectro da Operação Dionísio envolveu toda a logística criminosa, uma logística até um pouco desconhecida de alguns órgãos, que abrange depósitos clandestinos, estradas vicinais, rodovias, transportadoras, agências postais e estabelecimentos comerciais. Eu quero colocar um pouco o contexto da Operação Dionísio, antes de falar um pouco como ela se desenvolveu, aproveitando a excelente palestra do Palhano, colocando um pouco ali onde está Dionísio, o pessoal às vezes não conhece. O Palhano eu sei que conhece, que é de Pato Branco, sabe que ali é um ponto extremamente sensível. E hoje ele é, com certeza, um dos locais onde estão ocorrendo inúmeros ilícitos extremamente perigosos para a segurança nacional. Eu atuei nesses 3 pontos que estão ali, tá? São 3 aduanas da Receita Federal. E é importante destacar que a Receita Federal ela tem um escopo muito mais voltado à economia, à defesa da economia nacional. Nós não somos um órgão estrito senso de segurança pública, mas como bem colocado por todos e pontuado ao longo desse seminário, a verdade é que todo crime está relacionado com a economia, seja sua origem ou seja seus reflexos. A fronteira argentina, por muito tempo, foi considerada tranquila, né? Acho que todo mundo aqui que trabalhou na linha de frente achava assim, não, a fronteira argentina é mais tranquila, do Paraguai e de outros países tem um índice de criminalidade maior, porém isso está mudando, né? E eu fiz esse recorte justamente da imprensa, tá? Para ilustrar isso, o quanto tem sido, devido a aspectos econômicos, né? A crise econômica, a desvalorização do peso, a oportunidade que isso gerou para os criminosos. Então aqui nós temos um outro recorte também da imprensa que mostra, especificamente desse caminho de vinhos, um aumento de 2.485%. Tá? Então isso mostra o quanto evoluiu a atuação dos criminosos nesta região. Bom, aqui os dados da Receita Federal referentes às apreensões. É importante destacar que aqui nós utilizamos o NCM de bebidas alcoólicas, então abrange todas as bebidas alcoólicas. Em azul nós temos os dados nacionais e mostram muito bem esse aumento no descaminho de bebidas, né? Isso já é algo internacionalmente conhecido, né? Os principais mercados de tabaco e de bebida ilegais são mundiais, problemas mundiais, e no Brasil nós temos verificado esse aumento. Então, em laranja nós temos a atuação da Alfândega de Dionísio Cerqueira, né, suas apreensões, que envolvem apreensões também de outros órgãos, e nós saímos de pouco mais de 400 mil e superamos em 2021 14 milhões. Então isso mostra, e hoje a região da Alfândega de Dionísio Cerqueira corresponde a 20% de toda a apreensão de bebidas irregulares do país. Então hoje nós somos aí a unidade que mais apreende bebidas alcoólicas em todo o país. Eu acho interessante colocar nesse contexto esse diagrama, né, só para mostrar que, ao contrário do que se imagina, popularmente você acha assim, não, para a Argentina é vantajoso
E eu uso muito esse slide para quando eu trabalho com as autoridades argentinas, para mostrar que não é vantajoso para a Argentina como Estado. Na verdade, o contrabando, o descaminho, a contrafação, que são os ilícitos que mais ocorrem naquela região, elas geram reflexos tanto na Argentina quanto no Brasil. No Brasil, notoriamente, a concorrência desleal, o desemprego, a redução da produção e, consequentemente, a redução da arrecadação. Já na Argentina, nós temos visto uma redução das exportações lícitas, a falsificação e a desvalorização dos produtos argentinos. Antes, os vinhos prêmios da Argentina já começam a ser questionados, tanto em relação à sua qualidade, quanto ao seu valor. E a redução da exportação é muito importante. Nós temos os dados, nós controlamos a parte do comércio exterior lícito, e nós percebemos que, em 2018, tanto o Chile quanto a Argentina tinham mais ou menos o mesmo patamar de exportações, em torno de 30 milhões de garrafas. O Chile superou já, em 2021, 100 milhões, enquanto a Argentina continua no mesmo patamar. Então, esse gap que nós temos de 40 milhões de garrafas é um dos indícios que isso pode ser o tamanho do mercado criminoso que nós estamos enfrentando. E um ponto em comum entre esses dois, que ocorre tanto no país, no Brasil, quanto na Argentina, nos dois países, é a violência. E é justamente o tema da segurança que nós falamos aqui. Então, na verdade, nesse cenário econômico, o único que ganha, que impõe dinheiro no bolso, são os criminosos. Aqui mostra um pouco sobre essa questão da escalada da violência relacionada ao descaminho de vinho. O descaminho de vinho, como o coronel bem pontuou, existe uma cultura de que o descaminho, o contrabando é um crime menor, um crime que não tem relevância. Mas quando você coloca isso num contexto de organizações criminosas, você consegue entender que a violência está presente fortemente nesses ilícitos. Então aqui tem alguns recortes da imprensa, né, mostra a disputa das máfias dos vinhos, assalto a uma vinoteca do lado argentino, um homicídio também ocorrido em território, já temos 10 homicídios ocorridos na região de Bernardo de Irigoyen, relacionados direto ou indiretamente com o vinho. Temos aí também alguns outros recortes referentes ao furto de veículos, né, a PRF tem percebido isso, veículos são furtados para obtenção, né, para o furto da carga, então é criminoso roubando criminoso, para poder ter essas mercadorias, né? Bom, quais foram as causas desse aumento do descaminho na região de fronteira com a Argentina? A pandemia, né, foi um ponto de reflexo social, nós tivemos uma restrição da venda lícita, até mesmo aquela viagem de turismo, de compras natural dentro da cota, ela foi restrita e a demanda ficou reprimida. E nós tivemos o surgimento, né, vamos dizer, o desenvolvimento, não o surgimento, desculpe, o desenvolvimento e a consolidação do e-commerce. E o e-commerce, ele mudou toda a logística criminosa. Hoje o e-commerce, ele é a principal vitrine do crime. Você consegue comprar tudo o que você quiser por meio das plataformas de marketplace, e os criminosos, eles conseguem camuflar a sua origem criminosa nessas plataformas. Então, essa falta de controle do e-commerce, ela faz com que hoje você não tenha que ir na favela para comprar determinados produtos, você não tenha que ir no camelô, você recebe o contrabando, o descaminho, entre outras mercadorias irregulares, na porta da sua casa. E um ponto econômico importante, no caso da Argentina, é a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo. Esses dados estão um pouco desatualizados, mas a proporção continua. A diferença entre o câmbio paralelo e o oficial é de torno de 50%. Então, ou seja, o criminoso já sai com uma vantagem de 50% em relação ao comerciante lícito, né, o importador lícito de produtos da Argentina. Isso aqui mostra, esse gráfico mostra bem a política cambial argentina mudando, esse gap, né, essa diferenciação entre o câmbio oficial e não oficial, e também esse cronograma casa com o aumento do descaminho e do contrabando na região. Bom, Operação Dionísio, vou falar agora especificamente da operação e o planejamento. Em 20 de janeiro do ano passado, de 2021, eu tinha recém-entrado, eu tomei posse dia 19, dia 20 eu sou surpreendido com uma demanda do Ministério da Economia, do Ministério das Relações Exteriores, urgente, do setor econômico, dos produtores de vinho, que estavam à beira do colapso, desemprego, uma grande dificuldade de concorrer com o produto ilícito, né? Os vinhos argentinos estavam invadindo e dominando o mercado brasileiro. E essa demanda veio, então, via Relações Exteriores, isso foi demandado para as autoridades argentinas. Nós tivemos uma reunião, e eu tinha essa demanda no Ministério da Economia, e nós identificamos que o problema já estava num patamar tão grande que não seria possível a atuação isolada dos órgãos aduaneiros para o enfrentamento desse problema. Então, nós fizemos um reconhecimento desse problema, trabalhando com todos os órgãos que atuavam na região.
É importante que os órgãos da região todos estavam carentes de efetivo, né? Como os colegas aqui sabem, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares, todos estavam carentes. Então, nós juntamos todos esses órgãos, fizemos uma série de reuniões e planejamos, em curtíssimo espaço de tempo, as ações de inteligência de identificação dessa logística criminosa. E com base nessas ações de inteligência, principalmente com a inteligência financeira da Receita Federal, a gente conseguiu identificar que um ponto fundamental estava a distribuição. Essa distribuição ela estava ocorrendo, como já citado, por meio dos marketplaces e redes sociais. Hoje todo mundo sabe que tem aquele vendedor que passa a listinha de vinhos por WhatsApp, Facebook. Só que o patamar estava tão grande que hoje, por exemplo, eu tenho um recorte ali, isso da época, tá? Ele era o quinto maior vendedor de vinhos de uma das maiores plataformas de marketplace. Ele era da região e ele era um criminoso, né, que atuava no descaminho de vinhos. E nós começamos a identificar esses vendedores e tentar atuar e trabalhar, né, no enfrentamento disso na Operação Dionísio. Bom, aqui tem, sobre essa distribuição legal, também nós identificamos várias redes sociais, aqui são listas de Facebook, mostrando como estava descarado essa divulgação. Isso revelou um ponto importante, né, que eu acho que isso é importante para a minha palestra, perceber que os marketplaces, eles lucram, de certa forma, com essa atuação criminosa, porque eles lucram sobre as vendas. Então, não há interesse das plataformas de cancelarem, por exemplo, o perfil do quinto maior vendedor de vinhos de sua plataforma. Eles estão ganhando muito dinheiro com a atuação desses criminosos. E devido à falta de regulamentação da internet, nós temos aí cadastros falsos, incompletos, sendo feitos nessas plataformas. Quando uma plataforma decide colaborar mais com a atuação de fiscalização, os criminosos migram para outra que não colabora. Então, nós temos dificuldade no compartilhamento de dados. E já nas redes sociais, a dificuldade é ainda maior, né? Não há nenhum tipo de controle das plataformas de redes sociais e muita dificuldade de ter acesso às informações. Bom, em relação à operação na parte de coordenação, nós formamos um núcleo de comando, né, com os principais representantes das instituições. Nós definimos quais as ações que seriam mais efetivas, estruturamos um mecanismo de comunicação, também utilizando redes sociais. Na verdade, o grupo do WhatsApp aí foi fundamental, né, porque nós tínhamos uma abrangência muito grande. Nós decidimos fazer o compartilhamento de informações não só com atuação na fronteira, mas também com o destino. Quem trabalha com inteligência financeira e análise de documentos fiscais sabe que é muito mais fácil você pegar no destino do que você pegar na origem, né? O pessoal pode emitir um CTE, um documento fiscal, dias depois a carga já está embarcada, mas dependendo da distância, por exemplo, São Paulo, você consegue interceptar essa carga com muita facilidade. E um grande desafio que também foi citado é o apoio logístico. Você reter uma quantidade tão absurda de vinho em tão pouco tempo, a gente necessitou de 2 containers que tiveram que ser deslocados para lá, um intenso uso de mão de obra, carregadores, conferentes, e uma estruturação de procedimentos para que a gente pudesse rapidamente recolher o material apreendido e liberar as equipes para continuarem seus trabalhos em campo. Nós tivemos também equipes operacionais com drones. Os drones foram fundamentais para a identificação, principalmente dos depósitos clandestinos. Nós conseguimos acompanhar o veículo entrando nesses depósitos clandestinos. Nós utilizamos por muito tempo as viaturas veladas, um posicionamento. Aqui é um discurso bem tático. Não estou querendo me alongar nisso, porque eu sei que vocês dominam muito bem essa questão operacional. Mas um ponto que eu acho que foi de destaque foi justamente o cruzamento de dados. Nós conseguimos identificar parâmetros específicos para o vinho que deram muito resultado. O vinho, ele é uma carga que ele é muito sensível, tem um peso determinado, tem características de acondicionamento específicas. Nós conseguimos identificar isso e realizar enormes apreensões em transportadoras, correios também e em CDs de marketplace. E toda vez que nós tínhamos uma apreensão, em questão de poucas horas, nós conseguimos retroalimentar essas apreensões e buscar mais alvos. Isso tudo feito em 5 dias. E aqui é um pouco das fotos que mostram esse resultado, né? Aqui foi a atuação junto com o Batalhão de Fronteira, né, na região de Santo Antônio do Sudoeste, um ponto extremamente sensível. Nós tivemos aí apreensões de veículos de carga. Essa imagem e essa daqui ilustram bem para vocês entenderem que a gente não está falando de pequenos criminosos, nós estamos falando de uma estrutura criminosa muito semelhante à do cigarro, que tem no Mato Grosso do Sul e aqui em Foz, com batedores, olheiros, chapas para fazerem esse carregamento clandestino, depósitos clandestinos. Então, olha o que nós vemos, esse aqui é um bitrem, por sinal tem outro volume ainda, então você tem bitrem de cigarro, hoje você tem bitrem de vinho.
Nós temos aqui as imagens referente a atuações também no varejo. Isso é uma resposta à sociedade, ao setor econômico. A gente tem que trabalhar no varejo. Aquele empresário que está, vamos dizer, adquirindo esse produto do crime, ele também é responsável por toda essa cadeia de violência e criminalidade que está ocorrendo. Então, aqui nós também tivemos operações em grandes distribuidoras, inclusive, destinadas a públicos de alto poder aquisitivo. E nós tivemos aqui também algumas imagens, tá? Aqui isso é mais ilustrativo, que é só nessa aqui, voltando ali, você vê os pallets de grandes quantidades, toneladas de vinho sendo apreendidos em transportadoras. As transportadoras, obviamente, também tinham ciência, então algumas também foram penalizadas. Nós temos aqui também os veículos de carga, e aqui são mais divulgações na mídia, né, que mostram o resultado dessa operação, né? A operação foi assim, ela surgiu pela Receita Federal como uma demanda econômica, mas na verdade ela é fruto da atuação de todos esses órgãos trabalhando junto, e eu acho que a Operação Dionísio ela é um grande exemplo de como a integração das agências, dos órgãos, das instituições dá resultado e resultados fantásticos. Então, essa também é um ponto também que foi comentado pelo Palhano. Essa Operação Dionísio ela revelou justamente a atuação na Argentina, coisas que mostram um certo conivência dos comerciantes argentinos. Então, uma população de 10 mil pessoas em Bernardo de Irigoyen, né, isso, o censo de 2001 não está atualizado, mas em apenas um dos 6 depósitos que nós identificamos tinha 80 mil garrafas. E, em tese, isso vendido em termos fiscais argentinos para consumo interno. Então, é muito vinho para pouca gente. Então, obviamente, esses depósitos se destinavam a fornecer mercadorias para as organizações criminosas. Aqui mostra o encerramento, né? O interessante, assim, era tão explícito que no deslocamento até o encerramento, nós aprendemos 2 veículos, eles estão lá atrás, ó. Dionísio estava numa situação tão absurda que esses criminosos, eles atuavam com plena banalidade, era realmente, assim, na expressão, eles eram manso mesmo, assim, na cara dura. E depois da Operação Dionísio, o reflexo foi que isso mudou. Isso mudou hoje, ainda temos essa questão da aduana e temos um passo, né, uma praça, a Praça da Paz, que é ali a praça central, onde as pessoas circulam, mas hoje, pelo menos, há um respeito e a gente não tem aí veículos de carga transitando naquele local, ou seja, eles tomaram um pouco de vergonha, estão sentindo um pouco mais o risco dessas operações. Nós tivemos uma segunda edição também, mais com o intuito de presença, na utilização do helicóptero, as demais forças também se posicionaram, isso focamos também numa ação social com as crianças, para as crianças tentarem mudar aquela cultura que o coronel comentou. Então, nós fizemos esse trabalho nessa segunda operação, também teve essa divulgação na imprensa. Essas fotos revelam bem essa integração. E, por fim, eu queria só comentar sobre como resolver essa questão, né? Como estamos falando, a questão econômica, né? As origens são econômicas, os reflexos são econômicos. E nós temos, eu peço aí a questão, assim, para pontuar que a Receita Federal ela tem um duplo papel. Ela tem o papel da defesa da economia e também do fomento do comércio eletrônico. Pensem, Dionísio Cerqueira tem 15 mil habitantes. Nós conseguimos licitar um Porto Seco, a Receita Federal fez um processo licitatório, e só o novo Porto Seco vai gerar 20 mil empregos. Então, hoje, eu tenho condições de dar opção para aquele jovem que antes estava se dedicando à atividade criminosa, que ele comece a atuar de forma lícita na atividade econômica, no comércio exterior lícito. Então, é isso que eu acho, esse é uma forma de mudar a realidade de uma forma efetiva. A gente não só reprimir, mas também desenvolver uma forma sustentável de economia nas fronteiras. É isso, muito obrigado. Mark, muito obrigado, excelente sua fala. Inclusive, o que a gente pensa, né, a questão do vinho, essa questão, mas a gente pensa, é um ecossistema criminal, é um ecossistema. E ele começa numa cadeia com um determinado produto, ele estrutura, daí a pouco não é mais aquele produto, é o serviço que ele vende de fazer aquilo, é a facilidade que ele tem no e-commerce de lavar o dinheiro e aquele dinheiro ficar legal, e às vezes você tem outra atividade entrando naquilo exatamente só por essa facilidade. Eu vou conseguir fazer a lavagem, eu vou conseguir pegar esse dinheiro e tornar ele ilícito, né? Então, realmente uma parte muito como se diz, complexa da gente entender esse ecossistema e lidar com esse ecossistema do crime que a gente tem pela frente, esse desafio. E exatamente para a gente continuar com esse desafio, mostrando esse desafio, eu vou chamar o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Alexandre Gomes da Silva, para falar um pouco dos desafios e das operações aí da PRF na faixa de fronteira.
Primeiramente, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso moderador, professor Tássio, o nosso debatedor, nosso colega delegado Emerson, CIOF, e também o nosso grande amigo Luciano Stremel. Parabenizar a todos os responsáveis e a organização pelo evento e agradecer a oportunidade da Polícia Rodoviária Federal estar aqui discutindo um pouco mais sobre a questão da segurança pública, sobre as questões de fronteira, enfim, né, de toda essa interação. Bem, eu sou o Luiz Alexandre Gomes da Silva, superintendente da PRF Mato Grosso do Sul, desde 2016, e estou há 28 anos na Polícia Rodoviária Federal. Eu aqui gostaria de, primeiramente, passar um vídeo institucional, acho que vou ter o mesmo problema que o coronel aqui. Onde foi o coronel? Não foi aqui. Para que a gente tenha uma visão geral da atuação do trabalho da PRF como um todo, e que se aplica muito no país. O Brasil é um país continental, reconhecido por sua diversidade geográfica e cultural. (27 unidades federativas conectadas por milhares de quilômetros de rodovias federais. PRF. A Polícia Rodoviária Federal trabalha na garantia da segurança pública e mobilidade do país, induzindo políticas públicas e promovendo a prosperidade da nação. A PRF se destaca por sua efetiva habilidade na gestão e operação viária, com fiscalização, atendimentos e perícias em acidente de trânsito e um policiamento assertivo, orientado por inteligência. Para aperfeiçoar o conhecimento do seu maior ativo, o servidor, a PRF estruturou uma universidade corporativa própria, UniPRF. Consolidando sua referência em governança, inovação e segurança pública, a PRF investe em acordos nacionais e internacionais, realizando um policiamento estratégico de impacto multimodal, provendo soluções para as demandas de segurança do Brasil. Cruzando um mar de água doce no norte, ou a maior floresta do mundo, a PRF está atenta na vigilância do patrimônio natural brasileiro. No Centro-Oeste, com sua geografia característica, ações de repressão aos delitos transfronteiriços asseguram que pelas estradas da região escoe somente as verdadeiras riquezas do campo. Onde as águas do São Francisco contrastam com a rusticidade do sertão nordestino, a PRF se mistura ao ambiente nas mais variadas operações especiais de repressão ao crime. No sul do país, onde a ostensividade se faz notória em seus 3 estados, policiais qualificados provêm segurança viária sem abrir mão do cerco contra crimes na região da tríplice fronteira. E nas rodovias do Sudeste, movimentadas a qualquer hora do dia, a PRF se faz presente nas mais diversas ações, de fiscalização de trânsito a grandes operações temáticas, numa repressão qualificada contra as organizações criminosas. De norte a sul do país, das fronteiras ao litoral, em cada policial rodoviário federal, norteado pelos valores institucionais e atuando em distintas atribuições, está forjada a essência de excelência, padrão PRF.
Polícia Rodoviária Federal. Excelência em segurança pública. Bem, falando então sobre a nossa estrutura, nós temos hoje, para desenvolver todas as nossas ações, que foi muito bem resumida nesse vídeo, possuímos 150 delegacias. As linhas de comando da Polícia Rodoviária Federal são o departamento, através da direção-geral, as superintendências, através de seus superintendentes, e as delegacias com os seus respectivos chefes. Possuímos 150 delegacias em todo o país. Estamos presentes com a nossa circunscrição em aproximadamente 30% dos municípios do nosso país. Possuímos 75.337 quilômetros de rodovias federais, verdadeiros corredores logísticos e estratégicos, 16.886 quilômetros de fronteira. Temos a quarta maior malha rodoviária do mundo. 60% de todas as cargas que entram e saem do nosso país transitam por rodovias federais, e tudo isso com um efetivo de 12.354 policiais rodoviários federais. Como vocês podem muito bem observar nessa ilustração, o nosso posicionamento na faixa de fronteira, aqui no nosso Arco Sul e no Arco Central, concentra-se um maior número de unidades da Polícia Rodoviária Federal, sejam unidades operacionais, as nossas UOPs, conhecidas como os postos da PRF, sejam unidades de apoio policiais. E já no Arco Norte, temos uma dificuldade, e uma deficiência um pouco maior, com uma dificuldade da presença e da fixação de servidores e da nossa presença naquela região. Uma característica que é comum a todos os demais órgãos de segurança pública, em razão das características geográficas, naturais e da própria defesa. Em alguns pontos, somente temos ali a defesa, em razão da sua capacidade logística, e de toda a sua estrutura. Temos 15 bases de operações aéreas. As nossas bases estão, a grande maioria, já instaladas e algumas outras em processo de instalação ainda este ano. Se vocês observarem, nós temos bases de operações aéreas e praticamente nos 11 estados que estão na nossa faixa de fronteira, com exceção do estado do Acre, do Pará e de Roraima. Aliás, desculpe, do Amapá e Roraima. Nos demais, nós temos essas bases instaladas, e eu chamo a atenção aqui para Foz do Iguaçu, Dourados e Porto Velho, onde nós temos hoje instalados os comandos de operações especiais regionais. O Comando de Operações Especiais da Região Sul, por decisão estratégica da nossa direção-geral, foi baseado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Do Centro-Oeste foi baseado em Dourados e em Porto Velho, da região Norte. Do Sudeste é baseado no Rio de Janeiro e do Nordeste em Pernambuco. Com isso, nós teremos aqui na fronteira, especialmente aqui nessa parte do Cone Sul, Foz do Iguaçu, Dourados, nessa região toda, um apoio logístico e operacional maior, com um maior número de recursos especiais dedicados ali, com policiamento aerotático, grupo de resposta tática, grupo de choque, motopoliciamento, operações com cães. São um número de servidores de policiais que passam por diversos cursos de especialização e que ficarão à disposição para atender toda a região, mas notadamente terão uma rotina operacional diferenciada, é claro, dos policiais que trabalham diretamente nas unidades de operacionais, mas estarão ali para servir e proteger a nossa sociedade, com todos os seus equipamentos à disposição. O nosso mapa estratégico, ele traz aqui como a missão da nossa instituição a promoção da segurança pública, protegendo vidas, garantindo a mobilidade nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Então, aproveito até a oportunidade, para colocar essa situação em que a PRF não trabalha apenas em rodovias federais, e sim em toda e qualquer área de interesse da União, devidamente convocado, de forma coordenada, conjunta e integrada com os demais órgãos de segurança pública e defesa. O exemplo mais claro disso foram os grandes eventos, em que todos trabalhamos onde era necessária a presença do Estado. Através da promoção e da integração e cooperação interagências nacional e internacional,
buscando o aperfeiçoamento de estratégias e procedimentos para o enfrentamento à criminalidade. Destaco aqui também, como entregas institucionais, o aprimoramento tecnológico da inteligência e do conhecimento em segurança pública, assim como a prevenção e combate qualificado ao crime e às organizações criminosas. Tudo isso para que nós possamos, aí, com essas entregas institucionais, cumprir a nossa missão institucional com maior eficácia e eficiência. Os nossos dados operacionais nos trazem que, nos últimos 3 anos, mais de 7 milhões de veículos foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente nas rodovias federais e também e nas áreas de interesse da União, principalmente na região de fronteira. Os resultados apresentados por esse trabalho, resultado dessas abordagens, traz aí um prejuízo estimado de cerca de 9,4 bilhões de reais ao crime organizado e também resultado das apreensões da Polícia Rodoviária Federal em todo o país. E eu trouxe aqui para vocês um balanço operacional do ano de 2021, apresentando aqui as principais apreensões realizadas apenas nos estados de fronteira, nos 11 estados. Nós temos aí 433,7 toneladas de maconha apreendida nessa região, 27,8 toneladas de cocaína, 997 unidades de armas de fogo, 19.134 pessoas presas, detidas, 55.605 munições apreendidas e 54,4 milhões de maços de cigarros contrabandeados apreendidos, além de 4.848 veículos recuperados, retirados da mão dos criminosos e entregues aos seus legítimos proprietários. E para que os nossos resultados melhorem e se aperfeiçoem cada vez mais, 3 coisas são importantes. Sob um manto de uma única, que chama-se integração. A integração ela é fundamental. É a palavra, é tudo que nós estamos vendo aqui nas palavras, nas falas anteriores que me antecederam aqui, do primeiro painel, neste painel. Sem integração, nós não vamos evoluir, nós não vamos nos fortalecer, nós não poderemos enfrentarmos cada vez melhor o crime organizado. E também, dentro dessas ações, nós destacamos aqui ações da Polícia Rodoviária Federal, baseada nas ações operacionais, ações de inteligência e ações correcionais. A inteligência nos traz a integração de direcionamento do efetivo operacional, uma análise da inteligência com consolidação dos dados e cooperação interagências. Nos 11 estados de fronteira do Brasil, nós tivemos 10.065 acionamentos, ações direcionadas pela atividade de inteligência, ações operacionais, que resultaram em 1.065 flagrantes de delito. Então, 10% do que foi produzido de acionamento resultou somente na atividade de inteligência. Não podemos deixar de falar da rotina operacional do policial, que ainda representa aumenta em muito o número de apreensões e de ocorrências aí realizadas. E como nós orientamos essa atuação? Um modelo orientado por inteligência. Nas nossas bases integradas com os nossos diversos sistemas disponíveis, foi aqui já enfatizado pelo Luciano, o nosso sistema Alerta Brasil, que é o Alerta Brasil 3.0, que nós temos aí, hoje à disposição de todos os órgãos de segurança pública, defesa, de todos os parceiros que demonstram interesse, através de acordos de cooperação técnica, poderá e pode ser disponibilizado a todos aqueles que possuem interesse e necessidade, e também ao trabalho rotineiro dos nossos policiais. Todas as informações, os sistemas, eles precisam ser alimentados. Não adianta apenas eu ter um Alerta Brasil e não tem quem alimente, quem coloque ali o destaque, a importância. Então, a abordagem sempre será fundamental, preponderante, para que você identifique a situação, uma possível irregularidade, um sistema de alerta, e aí sim, essa informação comece a ser trabalhada, com análise de padrões, para destacar aquilo que pode ser uma irregularidade ou não, aquilo que pode ser de atenção. Como foi muito bem dito aqui, é humanamente impossível fiscalizarmos tudo que passa pelas rodovias federais, assim como é humanamente impossível fiscalizarmos
tudo que passa, que entra e sai pelos nossos portos e aeroportos do mundo todo, né? Por isso, temos que aprimorar cada vez mais esse sistema de inteligência, aumentando a integração, a interação, um trabalho interagências é de fundamental importância. E dessa forma, através dessas ações e da inteligência, nós conseguimos uma atuação direcionada, mais assertiva dos nossos policiais. E daí, o nosso policiamento com uma otimização cada vez melhor e maior dos nossos resultados. Bem, somado a isso, né, as ações de operações, as ações de inteligência, nós também temos que dar ênfase e destaque para as ações correcionais. Ações permanentes de enfrentamento à corrupção. Isso é um dever de casa, é uma obrigação de todo o órgão de segurança pública, de toda a defesa, de toda a agência, de todos os órgãos de fiscalização. Nós temos sempre que ter a preocupação, trabalharmos de forma preventiva, né, para que nós não deixemos que policiais da lei tornem-se policiais do crime, soldados da lei tornem-se soldados do crime, né? E isso acontece, e quando nós falamos aqui muito sobre a questão do contrabando, é uma porta de entrada na região de fronteira para a cooptação de agentes públicos, né? Porque até mesmo pela primeira ideia de que é um crime de menor potencial, é apenas um imposto que não está sendo pago, mas não se vê ali, né? Até mesmo quem compra e quem acaba fomentando esse crime, não vê a atividade criminosa, a organização criminosa, mortes, roubos, assaltos, veículos que são roubados, furtados, pessoas que são mortas, para que possam ser transportados esses ilícitos de contrabando, enfim, toda a questão do crime organizado de forma violenta. Então, esse é um dever de casa que nós temos que fazer, né? Desculpe aqui, eu não passei, ações permanentes de enfrentamento à corrupção, mas é um dever de casa que temos que fazer, cortar na própria carne, até o osso, se for necessário, extirpar o mal dentro das nossas instituições, para que todos os nossos esforços operacionais, nossos esforços de inteligência, os investimentos não sofram prejuízo ou a possibilidade de alguma interferência por um servidor, por um agente que acaba se desviando do seu caminho. São essas as nossas considerações, agradeço a todos aqui, acho que estou dentro do tempo aí, eu vejo que o nosso moderador está preocupado, e agradeço a todos. Muito obrigado a todos. Doutor Alexandre, muito obrigado. Esse fechamento da sua fala, a gente falou dele ontem, realmente pensar a anticorrupção, pensar em como que a gente resolve isso na sociedade, dentro das nossas instituições, é algo realmente essencial. E essa outra fala do senhor, a gente precisa integrar isso e precisa de ter inteligência artificial. Sem isso, a gente não consegue visualizar o tamanho do problema que a gente está tendo à frente e que a gente tem que colocar. O capitão André, ontem, da Polícia Rodoviária Militar de São Paulo, trouxe também alguns dados aqui de apreensões. Aí a gente olha esses. Aí, na hora que você vê integrado, o Coronel Raulison apresentou outros, o volume é gigantesco, né? E o desafio, ele é um pouquinho desse volume que cada um aqui, o Mark também, traz as suas apreensões, a gente vê, olha, o tamanho do volume do problema que a gente tem. Mas, para conduzir os debates, eu vou convidar o delegado Emerson do CIOF para fazer o debate a alguns colegas. Bom dia a todos. Inspetor Marcos Alexandre, prazer revê-lo. Já vamos fazer um crachá permanente para o senhor lá no CIOF, tantas visitas. Coronel Raulison, professor Tássio, prazer conhecê-lo, né? Doutor Mark, meu amigo Luciano, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou o delegado Emerson, delegado de Polícia Federal, sou lotado aqui em Foz do Iguaçu há alguns anos, desde 2006. A minha única lotação como delegado é aqui em Foz do Iguaçu. Conheço um pouquinho da nossa realidade de fronteira e agradeço muito pela oportunidade de participar desses debates, né? São temas extremamente importantes e interessantes. Cada tema que a gente pinça das falas dos palestrantes, a gente poderia desenvolver um seminário inteiro. E aí fica um agradecimento especial ao IDESF como um todo por investir nesses debates, investir nesse trabalho de pesquisa, que acaba fazendo uma fotografia um pouco mais aprofundada sobre as questões de fronteira e valorizando o trabalho
e a forma como nós vivemos a nossa região. Pouco tempo que eu tenho aqui em Foz do Iguaçu, eu vi algumas coisas. Meu colega de trabalho, Rodrigues, ali, já amanhecemos algumas vezes nesse Rio Paraná, na Barranca do Rio, já amanhecemos no lago, já passamos por algumas situações, ele muito mais do que eu, né? Eu, algumas vezes, ele muito mais do que eu, e nós vimos muita coisa. E tanta coisa que, às vezes, dá a impressão para a gente que a gente sabe um pouco sobre fronteira. Talvez a gente conheça um pouco sobre o que acontece aqui na nossa fronteira. Eu, por exemplo, não tenho muita experiência na região norte, né? Tive poucas vezes na região norte, no Pará, em terra indígena, mas um conhecimento muito pequeno, períodos curtos de missão. Fiquei bem impressionado com a apresentação do superintendente da Polícia Federal em Roraima, e a gente vê que cada região de fronteira tem a sua especificidade. E nós costumamos olhar para a região de fronteira enxergando sempre os problemas, mas muito mais do que problema, né? A gente costuma dizer aqui que a divisa, a fronteira, ela não é um local de divisão, ela é um local de integração. Então, hoje, tenho plena convicção de que as pessoas que aqui residem, brasileiros, paraguaios, argentinos, elas veem a região não como um pedaço do Paraguai, um pedaço da Argentina, do Brasil. A gente vê essa região como um todo. E por isso também a gente precisa olhar os problemas, analisar os problemas e tentar resolvê-los. Iremos conseguir? Não. Mas a gente pode tornar esses problemas menores, né? Como o inspetor Palhano bem ponderou na sua fala, a gente jamais vai conseguir resolver o problema dos ilícitos que são transportados aí pelo modal rodoviário só com a PRF. Podemos aumentar aí o efetivo, vamos aumentar o efetivo aí para 130 mil, 10 vezes. Vai resolver? Não vai resolver. Vai melhorar muito, mas não vai resolver. Continuarão passando, utilizando esse modal, claro, menos, mas continuarão passando. E provavelmente vai acontecer um fenômeno que a gente já conhece, que utilizarão outros modais, né? Aí o aéreo, o fluvial, enfim. Isso não quer dizer que a deficiência, a falta de efetivo das forças de segurança, direto ou indiretamente, não seja um problema que a gente precisa analisar. Todas as instituições, pelo menos que eu tenho conhecimento, elas têm uma deficiência nos seus quadros. A Receita Federal, a gente vê isso assim com muita nitidez, né? Muitos anos sem concurso. Lá no CIOF, eu não vou falar sobre o CIOF aqui, mas rapidamente, né? O Centro Integrado de Operações de Fronteira foi criado há cerca de 2 anos e meio. Eu tenho acompanhado desde o início, sou coordenador do centro, em que pese está lotado ainda, vinculado totalmente à Polícia Federal. Eu estou lá no centro, e a gente percebe a dificuldade das instituições em enviar policiais, servidores, para lá. O nosso colega da Receita Federal, o auditor aqui de Foz do Iguaçu, ele não tem condições de ficar lá. Hoje ele virou um ponto focal, porque ele tem que cumprir com as atividades dele na delegacia da Receita, e nos auxilia, não é o ideal, mas... Então, a PRF, nós temos um inspetor lá dentro do CIOF, que é o inspetor Chamorro, e outros colegas que vêm em missão. E a PF tem um coordenador, que sou eu, e mais ninguém. Hoje não temos mais ninguém. Então, nós temos, sim, dificuldade. O trabalho de fiscalização de fronteira, que é uma atribuição prevista para a Polícia Federal, ele não é melhor desenvolvido por falta de gente, por falta de material humano. Mas temos plena consciência de que essa atribuição, ela não é só da Polícia Federal, né? Em que pese, às vezes, a gente pensar numa atribuição específica de uma instituição, é um problema que tem que ser enfrentado por todos, né? É como se a gente acreditasse que o problema de uma pandemia, de uma epidemia de dengue é um problema só do pessoal da área de saúde. Não, questões muito mais complexas.
Eu vou ponderar alguma coisa sobre o que o Coronel Haulisson comentou, né? A gente tem acompanhado, os anos que eu estou aqui, a gente tem acompanhado várias operações do Exército. Eu tenho sentido que as Forças Armadas, elas estão procurando, há muito tempo já, apresentar um trabalho bem mais prático do que o seu papel constitucional, que é de garantia da defesa, da soberania nacional. A gente acompanha isso, uma participação efetiva das Forças Armadas, principalmente o EB, mas também a Força Aérea, a Marinha do Brasil, nas operações que são aquelas operações de segurança pública, que teoricamente ficaria a cargo somente das polícias. Polícias, a Receita eu coloco também, que pese não ser diretamente, indiretamente, pelo menos aqui, a Guarda Municipal aqui em Foz do Iguaçu, extremamente atuante, mas a gente vem observando esse incremento na participação das Forças Armadas, né? Várias operações aqui que a gente participou em conjunto, e o interessante é que a gente verifica também que há um aprendizado, né? Porque há toda uma dificuldade em operar, pensando só aqui na nossa região de Foz do Iguaçu, né? A gente tem um lago aí que de Foz a Guaíra são 170 quilômetros, em linha reta, em margens recortadas aí mais de 1.000 quilômetros. Uma ponte da amizade que tem um fluxo anual de cerca de 30 milhões de pessoas, um pouco mais, é uma pesquisa agora da UDC, que é maior esse fluxo, cerca de 90, 100 mil veículos por dia. Como que você vai fazer uma fiscalização em cima de todo esse fluxo de pessoas e veículos? É humanamente impossível querer fazer uma fiscalização completa. Mas esse processo de atuação integrada, Coronel, eu queria ponderar sobre a integração do EB no programa Vigia. O programa Vigia é um programa do Ministério da Justiça, da Secretaria de Operações Integradas, que vem trabalhando muito na questão da integração entre as instituições, né, especialmente com a Operação Horus, que talvez seja aí o carro-chefe do programa Vigia. E o EB ele tem participado na Operação Horus, inclusive tivemos até um acidente não, né? Um crime lá na região de Guaíra, em que um soldado do Exército Brasileiro, enfim, um contrabandista, passou com uma embarcação, sobre a embarcação em que estavam os policiais e um soldado compunha. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor vê essa participação do EB dentro da Operação Horus, dentro do programa Vigia, e se essa é uma tendência das Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro, em participar e cada vez mais trazer um pouco do seu braço forte, né? Braço forte, bom amigo, o braço é bem forte, e às vezes até tem que tomar cuidado, porque senão o tapa é muito grande. Mas o que o senhor acha sobre a participação do EB no programa Vigia, na Operação Horus? Obrigado pela pergunta. Tá? E, assim, dentro da nossa base legal, além das nossas operações normais de ataque e defesa, ofensiva e defensiva, tem também as nossas ações subsidiárias e os combates aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, como aqui foi mencionado. E, realmente, reforçando o que o Emerson comentou aqui, a nossa Operação Horus é uma operação de sucesso. Então, nós temos ali uma evidência de um trabalho interagência funcionando H24, 365 dias por ano, e o nível, o volume de apreensões feitas ali e de interrupção de fluxo ilícito de materiais, principalmente de cigarro, que é o mais comum na área, né, é considerável. E o Exército, vou falar aqui do nosso batalhão, dentro das nossas missões que são previstas, a gente procura se adaptar à área de operações que está o batalhão. Então, o batalhão ele tem uma região aqui de tríplice fronteira com uma importância estratégica considerável, por isso é uma das forças de prontidão do nosso Exército, e o que a gente tem
buscado é intensificar essas operações. Como foi bem dito, atividades que eram mais relacionadas aos órgãos de segurança pública também estão sendo realizadas pelas Forças Armadas, dentro de um contexto de interagências. Eu mostrei ali o volume de apreensão feito de impacto no crime organizado na operação que foi realizada em março. O tempo é pequeno aqui, é pouco para a gente falar, né? E é bom que tenha esse debate depois, mas foi uma operação que ela teve um trabalho de 45 dias antecedentes somente de priorização de atividade de inteligência, de modo que nós tivéssemos uma maior efetividade, um emprego mais detalhado das nossas tropas, para botar realmente a tropa na rua e ir ali batendo ponto. E favorecendo essa mudança na concepção de emprego, são as capacidades que surgem, que são adicionadas ao batalhão. Eu falei aqui do emprego de cães. Então, se a gente for pegar uma doutrina normal do Exército, quem tem a normalidade de ter cães é um batalhão de polícia, que não é previsto como é o nosso aqui, que é um batalhão de infantaria mecanizado. Mas, em virtude da necessidade, foi estabelecido um canil aqui. E isso aí já nos impulsionou consideravelmente ali o resultado das nossas operações. Então, é uma forma de a gente atuar mais e, como tem sido comum entre os palestrantes aqui, né, a gente atuar de uma maneira integrada, com uma maior sinergia, com certeza os maiores benefícios para a sociedade ocorrerão. Perfeito, obrigado, coronel. Delegado Mark, achei muito interessante também, não conheço o Dionísio Cerqueira, só por passar lá algumas vezes, mas a gente sabe que tem um pouquinho dos problemas que a gente enfrenta aqui. Essa questão do contrabando de bebidas também existe aqui. Aqui, não sei se é maior ou menor, talvez menor, porque, pelo menos, tirando a época em que as pontes ficaram fechadas por conta de pandemia, o pessoal acaba trazendo muito para o consumo local, acaba indo lá e comprar. É um pouco diferente lá, que a gente vê que o pessoal está passando com cargas muito grandes. Mas aqui também tem os grupos de WhatsApp que o pessoal compra e aquela questão da sensação aparente de que é crime menor, né? O mais interessante que a gente vê nessas operações é que a gente não está combatendo ali a bebida, o vinho que está sendo introduzido aqui no território nacional, até porque provavelmente quase todo mundo aqui gosta de beber vinho, não é um produto ilícito, mas é a necessidade de se combater a estrutura logística que é utilizada para o contrabando. É um crime de característica econômica. E o contrabandista, a pessoa que está inserida nesse meio, ela está procurando tão somente obter lucro com alguma coisa, ganhar dinheiro. Esse é o fato. É diferente de um estuprador que tem questões psicossociais ali, de um matador. O problema é um problema econômico. E também não vamos devagar aqui sobre, mas a questão da tributação, isso também é um problema que pode ser debatido, mas está num nível um pouco longe para a gente atuar de alguma forma, né? Então, a estrutura logística que leva o vinho, ela leva também o cigarro. Por que não está levando cigarro? Porque lá em Dionísio Cerqueira, pelo menos eu desconheço que haja grandes fábricas na região, na Argentina, mas aqui no Paraguai tem. E por que não deve passar, mas não tanta quanto passa aqui na região de Mato Grosso do Sul? O inspetor Luiz Alexandre sabe bem disso, de grandes cargas de maconha, porque nós estamos mais próximos aqui do Paraguai. Agora, a logística é a mesma. Se você vai passar vinho, vai passar cigarro, vai passar maconha, e acreditem, aqui na nossa região, a gente se passa de tudo, de tudo. A gente já fez apreensões de grandes quantidades de cigarro, de maconha, de arma, de munição, mas também de cadeado, de isqueiro,
placa-mãe, na época que se vendia... antigamente era videocassete, né? Hoje já... câmeras fotográficas, até... Tá ali o Rodrigues que não me deixa mentir, a gente pegou uma vez uma carga aqui no Rio, um pó branco, um negócio esquisito, falei, é agrotóxico, aí outro, não, será que é droga? Não, aí era coco ralado, segundo um carregador da Receita que vinha da Indonésia, que era mais barato, então de tudo, se passa de tudo, e essa estrutura logística que tem que ser combatida, então fico os meus cumprimentos pela operação, excelente, trabalhar principalmente na parte de inteligência, já que também tem um déficit muito grande aí de servidores, né? Aquele trabalho repressivo é extremamente importante, ele é necessário, mas só isso não vai resolver. A questão que eu queria colocar é justamente sobre a dificuldade, né? Se é essa falta de pessoal, nós sabemos que né? Mas se também essa cultura de aceitação que as pessoas têm. Nós temos uma cultura de delinquência no Brasil como um todo. Uma cultura de delinquência de aceitar, por exemplo, que o crime de homicídio é um crime. Aí os nossos índices de homicídio são extremamente elevados. Temos uma desvalorização das polícias civis, principalmente, que não se cobra tanto, se cobra muito a apreensão de droga. Por que não se cobra tanto investigação sobre o crime de homicídio? O Brasil chegou a 60 mil homicídios no ano, até quase 70, uns anos atrás. Mas nós temos a cultura de aceitação local. Então, o cara que vai lá que compra não só a droga, né, mas o cara que compra o vinho, que está fomentando esse tipo de atividade, e o cigarro, enfim. O senhor acha que são esses problemas? Se há outros problemas, a questão da falta de pessoal, essa cultura de aceitação? Bom, doutor Emerson, perfeito as suas colocações, desde o início. O senhor tem uma visão perfeita do que está acontecendo na região de fronteira e especificamente com a Receita Federal. Eu queria, antes de responder diretamente a pergunta, eu queria falar um pouco desse contexto. A Receita Federal está situada no âmbito do Ministério da Economia e ela tem uma grande divisão interna, tributos internos e aduana, que são as duas competências constitucionais atribuídas à Secretaria da Receita Federal. E, de fato, a nossa principal papel é justamente fornecer orçamento para o Estado para sustentar todas essas estruturas, todos os orçamentos do Ministério da Defesa, dos órgãos de segurança, do Ministério da Justiça. E quando você começa a ver um sucateamento da Receita Federal, no sentido principalmente da falta de pessoas para uma renovação, você começa a afetar esses dois papéis, né? O papel da fiscalização de tributos internos, que garantiria até uma redução da carga tributária no longo prazo, né? Se você diminui a sonegação, todo mundo paga pouco. Não precisa só alguns assumirem toda essa carga e outros se evadirem. Em relação à aduana, você já tem uma divisão, então, ou seja, quando o pirão é pouco, da aduana vou dizer que não sobrou nada. E eu sou do último concurso da Receita Federal, eu já tenho 10 anos na Receita Federal, atuei no Mato Grosso do Sul, em Mundo Novo, né? O inspetor conhece ali a região, carretas e carretas de cigarro, coberto com soja, até com esterco de suínos, a gente tem que fazer isso aí, né? Vocês sabem bem como né? Os criminosos usam todas as artimanhas. Trabalhei no aeroporto de Guarulhos, lá também, um espectro diferente, lá são produtos, principalmente medicamentos, cabelo humano, material de biológico, inclusive, né? Principalmente vindo da Amazônia, essa questão de transferência de tecnologias de forma ilícita. E agora em Dionísio eu também me surpreendi com o vinho, mas justamente a estrutura é a mesma. A quadrilha, inclusive nós verificamos, né, a Receita Federal, ela tem eu acho que um ponto para vocês entenderem, eu acho que da integração de Dionísio, eu tenho 5 servidores. A Receita tem um papel, até por esse viés de banco de dados e tributos internos e inteligência financeira, nós temos gênios da informática lá, né, sim, eu acho que não tem como dizer, os melhores servidores de TI do Estado estão na Receita Federal, mas eu não tenho braço operacional. Às vezes eu tenho alvo e eu não tenho como abordar. Então, a gente percebeu que essa escassez de servidores nos fez perceber que é necessário se integrar com as forças de segurança, porque nós podemos aí colaborar com isso. O perfil de idade hoje dos servidores da Receita Federal é de mais de 60 anos.
Ou seja, eu não tenho condições de pedir para o cara subir uma viatura e ir nos lugares onde eu vi esses jovens aqui nesse vídeo fantástico da PRF, parabéns, inspetor, e eu vejo esse perfil dinâmico, né? Então, é necessária essa complementação. Então, a Operação Dionísio, ela mostrou muito bem isso. Na verdade, o que aconteceu foi que nós fizemos todo esse estudo financeiro, principalmente a questão do e-commerce. Eu acho que a única diferença que eu vou te respondendo, né, doutor Emerson, a questão do cigarro em relação ao vinho, é que por essa cultura da aceitação do vinho, pela essa apreciação, o vinho ele conseguiu se encaixar melhor no e-commerce. Então você vê clube de vinhos, adegas de vinhos, com nomes bonitos, até luxuosos, destinado a um público A que está vendendo vinhos premium. Nós temos aí, já pegamos garrafas de R$3.000, R$700. Eu uso até um aplicativo Vivino para às vezes ver o preço. E assim, daí eles te guardam o teu perfil, então eles só estão me oferecendo vinho de 1.000 para cima agora. Esse combina com o seu perfil, que são justamente os que eu uso para fazer a pesquisa. Então, para você ver como é o patamar desses vinhos. E quando você chega nesse ponto, você começa a ver que é um mercado extremamente lucrativo, tá? Não é um mercadozinho, essa visão de que é um pequeno, estou desempregado, vou para o mercado de vinho. Não, a verdade é que a gente tem apreendido veículos de luxo, transportando até atuando como batedor. Nós recentemente prendemos um Porsche Cayenne, atuando como batedor de uma carga de vinho. Então, assim, isso mostra o poderio dessas quadrilhas. Temos a mesma estrutura de olheiros, né, na casa de todos os servidores, ainda mais em Dionísio, que é uma cidade pequena. Todos os agentes da Polícia Federal, né, todos os servidores da Polícia Federal têm um seu olheiro de estimação cuidando da sua casa, da delegacia. Então, essa questão do vinho, eu acho que o grande diferencial que foi percebido, terminando a minha fala, é isso. O e-commerce, ele fez com que isso fosse mais facilmente distribuído e mais facilmente camuflado à sua origem. Então, hoje, você tem pessoas adquirindo vinhos de alto valor agregado, achando que estão comprando de uma importadora idônea, estão bebendo esse vinho, e esse vinho, na verdade, ele foi transportado por uma criança que recebeu R$5 para trazer essa caixa por cima de uma pinguela lá no Rio Pipiri, foi armazenado num cocheiro de boi, em temperatura totalmente inadequada, foi transportado num Del Rey vicinal até Pato Branco, para um depósito clandestino, chacoalhando, oxidando, e aí esse vinho que é depositado lá num depósito em Pato Branco, em Francisco Beltrão, é depois embalado numa outra caixa e distribuído com o rótulo ali de um marketplace, livremente todo o território nacional. Então, essa eu acho que é a única característica específica que diferencia um pouco o vinho do cigarro, né? O cigarro tem uma atuação mais de comboio, de batedor, mas isso acaba sendo um pouco mais difícil, o cigarro Gift 8, você colocar numa plataforma de e-commerce e falar que é brasileiro, né? Falar que foi importado regularmente, porque são marcas que não são comercializadas livremente no país. Então, acho que espero ter colaborado um pouco e agradeço muito por suas considerações e pela sua preocupação com a Receita Federal, que realmente está num momento difícil. Mas temos uma boa notícia, tivemos um concurso agora aprovado. Talvez aí em maio do ano que vem teremos um reforço para renovar um pouco a atuação na fronteira. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Vou fazer uma pergunta aí que provavelmente todo mundo quer fazer. Qual a destinação do vinho? Essa é um outro fardo que a Receita Federal às vezes tem que cuidar, que é a questão logística, né? Infelizmente, esses vinhos, por todo esse contexto que eu comentei, né, que nós vemos na prática, né, e até mesmo pelo alto porcentagem de falsificação, e falsificação eu digo assim, é uma troca de rotulagem mesmo, né, trocam seus rótulos para justamente tentar adquirir valores agregados maiores. Tudo isso faz com que a gente não possa fazer o leilão desses produtos, e também porque seria um prejuízo para quem estaria comprando esses leilões, poderia estar comprando um produto irregular, em termos de qualidade. Nós também temos a questão sanitária, né, do MAPA, que também restringe muito a comercialização desse produto. E nós temos aí também o nosso papel principal, que é justamente a defesa da economia nacional, né? O setor de vinhos, e graças ao Luciano, né, ao professor Luciano, nós fizemos um debate com o setor. Ele é um setor que emprega muita gente. Fiquei impressionado, porque as vinícolas, principalmente as gaúchas, elas são agricultura familiar, são diversas famílias, às vezes 400 famílias que produzem suas uvas e entregam para essas vinícolas, às vezes até cooperativas. Então, quando a gente fala de defender esse setor, a gente está defendendo as famílias, a gente está defendendo a população que está querendo trabalhar licitamente. Então, por isso, a nossa destinação hoje, encontrada em parceria com as universidades, foi a transformação em álcool gel.
Esse álcool gel, nós produzimos, o ano passado, 180 mil litros de álcool gel. Esse álcool gel ele foi destinado principalmente às instituições de saúde, hospitais, para o enfrentamento da pandemia. E essa tecnologia foi desenvolvida justamente no auge da pandemia. Então, o álcool gel, de certa forma, ajudou no combate, né, na defesa aí dessa contaminação, né, da Covid. E hoje nós continuamos fornecendo álcool gel para as instituições de ensino. Então, nós temos aí um grande polo de produção em Guarapuava. Todas as instituições de ensino da região do Paraná hoje recebem álcool gel vindo do vinho. Então, é um álcool gel aroma Malbec, né? Não sei se sabor eu não vou dizer, mas então essa é a origem, é o destino, desculpe, que nós damos aos vinhos. Obrigado. Muito bom. Outro dia eu experimentei eu falei, isso daqui é DV Catena. Não tem esse paladar. Muito bom. Isso cai, inclusive, a gente lembra aquela teoria lá, famosa, lá da janela quebrada, né? Que o pessoal usa lá nos Estados Unidos, zona, Nova York. Você vai deixando passar um negócio aqui, daqui a pouco passa um carro, daqui a pouco passa um caminhão. Nós temos a ponte Tancredo Neves, para quem não é daqui, a PTN aqui com a Argentina, e os problemas ali em relação à fiscalização, o tráfego de ilícito é bem menor do que a ponte da amizade, até por conta do fluxo de pessoas e pelo fato de ser com a Argentina, que não é um produtor de drogas, como o Paraguai é um país que a gente sabe que produz maconha, e também a questão do cigarro, em que pese o cigarro lá não ser ilícito, né? A maconha o cigarro não. E esse fluxo de pessoas com a Argentina, na PTN, sempre foi pequeno, então a gente não tinha muito histórico de ilícitos ali. De vez em quando pegava alguém com medicamento, raramente com droga, mas começou durante uns anos, uma época que eu estive à frente do núcleo de imigração, que cuida, dentre outras coisas, dos postos de imigração, e lá na ponte na PTN tem um posto de imigração, tem o pessoal do MAPA, o pessoal da Receita, e um agente lá, ele começou a fazer bastante apreensão, assim, de farinha, cebola, e aí algumas pessoas, mas o cara fica pegando cebola, às vezes passava um cara lá com fardo, ele apreendia, aí a gente, olha, vamos usar o bom senso, né, aí ele, não, eu não pego isso daí, eu pego pessoas que vão para lá e vêm e fazem um transbordo antes de chegar na ponte, todo um esquema para poder desviar. E depois eu fui fazer um levantamento, eu lembro que teve um ano que, assim, foram 15 toneladas de cebola, passando em pequenas quantidades que começaram a ser apreendidas. Então, se você deixa passar um boi, passa uma boiada. Então, o Estado tem que estar presente, né? Se está aquela janelinha quebrada e você não conserta, daqui a pouco estão jogando pedra na sua casa inteira. Então, é importante essa atenção do Estado. Sobre a apresentação do inspetor Luiz Alexandre, eu tenho uma relação com a PRF muito boa, há muitos anos, e agora, trabalhando lá com o inspetor Chamorro também, a gente estreitou os laços, né? Falou muito, todo mundo, na verdade, falou muito sobre a questão da integração. As instituições perceberam que sozinhas elas têm muitas dificuldades e cada vez mais o discurso da integração, ele deixa de ser discurso, ele começa a ser colocado em prática. Quando eu assumi o CIOF, a primeira coisa que eu falei com os representantes das várias instituições que estavam lá, que a maior dificuldade que a gente teria era ser a de se despir da sua vaidade institucional, que todo mundo tem. Aliás, vaidade todo mundo tem e é, talvez, o pecado que o diabo mais gosta, né? E a vaidade institucional, ela é muito nociva, ela é muito problemática. Então, nós temos que deixar de lado, tentar deixar de lado, para poder trabalhar de forma integrada. E o inspetor ponderou ali 3 pontos. E eu vejo isso, assim, um fortalecimento institucional, em que pese muitas vezes não tem uma devida valorização, mas também é outra discussão, né? Eu vejo um fortalecimento institucional da APF, da PRF, muito grande, muito grande. Há alguns anos, eu cheguei aqui em 2006,
alguns anos depois de duas grandes operações que foram muito traumáticas, né, para a PF, para a própria PRF, porque operou em cima dos seus próprios servidores. E esse elemento, né, além da questão da integração, além da questão da inteligência, que a PRF tem utilizado demais, esse elemento do fortalecimento das corregedorias, ele é fundamental. Eu sempre defendi isso, já trabalhei com comissão de disciplina, é uma das coisas mais chatas que tem, mas é extremamente importante, porque é isso que faz, é um dos grandes elementos, né, não só isso, a valorização do servidor também, mas é um dos elementos que faz com que a instituição permaneça forte. E assim, simples assim, fez coisa errada, rua. É isso que a gente tem que fortalecer. Um ponto que eu acho que o inspetor não falou, mas eu acredito que também é um ponto que é um elemento muito forte para o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal, é a parte do investimento no material humano, que é o material mais importante que toda instituição tem, né? Os sistemas, o Alerta Brasil é maravilhoso, faz trabalho de BI ótimo, né? Porque não dá para o cara sair só no tal do tino policial, né? Olhar para o cara, olhar para a placa, falar, para, no feeling, né? Isso é uma balela. Não, balela não. Tem gente que funciona assim. E durante muitos anos foi só isso, mas não pode ser só isso. Os sistemas ajudam, mas é aquele negocinho que fica ali atrás do sistema, né? Que é a pessoa que vai fazer com que aquele sistema ele tenha uma boa funcionalidade, né? E eu vejo que a PRF tem investido muito na parte de treinamento. O senhor comentou, passou ali, falou um pouquinho sobre até a universidade, acho que é em Balneário, Florianópolis, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre esse investimento que a PRF tem feito na parte do material humano, no treinamento, a gente vê o pessoal com uma postura muito uniforme, bem uniforme, tanto em questão de material, né? Uma padronização, não, mas assim, um negócio que nós da PF, não vou dizer inveja, mas que a gente critica, assim, falou, pô, PRF alinhada, assim, né, de cima a baixo, a gente está numa licitação aí para conseguir uniforme para a PF há anos e não consegue, vai sair, uma hora vai sair, mas a gente vê, assim, um alinhamento tanto material quanto um alinhamento de procedimento da PRF, né, se eu puder falar um pouco sobre isso, inspetor. Com certeza, e obrigado pela oportunidade. Realmente, delegado Emerson, nós passamos aí por muitas transformações, né? E o ensino realmente foi o que transformou a Polícia Rodoviária Federal no que ela é hoje. Então, a partir do momento, né, lá no ano de 2000, 2002, quando a PRF passou a investir massivamente, né, e de forma muito técnica e científica na formação dos seus instrutores, né, do seu quadro de profissionais ali dedicados à educação e ensino no departamento, isso alavancou a Polícia Rodoviária Federal em todas as áreas, né, e o senhor citou bem aí na questão hoje, é muito gratificante ver o trabalho e a entrega de muitos colegas aí, quando você vê um uniforme que foi pensado e discutido cientificamente com a qualidade, com a forma de que ele realmente tem que ser para a proteção, encarado como um EPI e não apenas como um marketing institucional, né, na sua qualidade, na necessidade do policial utilizar, o armamento todo que foi feito, um estudo técnico sobre a mudança do calibre, né, como nós saímos do ponto .40 para o 9mm, e como que isso tudo foi feito de uma forma muito técnica, e graças a toda essa transformação que se deu com esse investimento do ensino, né, na cultura. E hoje nós temos ali o congraçamento com a nossa Academia Nacional, né, alçada à condição de universidade corporativa, né, e buscando cada vez mais a excelência, a integração, né, das polícias, dos órgãos de defesa, segurança, enfim, né, não só nacionais como internacionais também. Esse intercâmbio, essas discussões,
Isso aí transformou em muito a Polícia Rodoviária Federal. E com esse papel integrador sempre, né? Então, sempre com essa questão de integração, com respeito, com empatia, né? É a forma como nós alavancamos bastante a nossa ação nessas áreas, né? E hoje nós temos ali essa preocupação da nossa instituição, da nossa universidade corporativa, com o aprimoramento constante dos nossos instrutores, né? Dos nossos, hoje, professores, né? O nosso mentor aqui, o Palhano, ali, que é um instrutor, um professor que bastante aplicado ali na nossa universidade. Tivemos recentemente uma especialização em conjunto com todos, né? Foram cerca de 700 instrutores que tiveram que passar por uma capacitação em educação, novamente, independente do que já tinham de titularidades, né? Mas sempre buscando essa padronização, esse nivelamento para que a formação não fique desigual. Antigamente, nós, em 2000, 2002, há 20 anos atrás, quando nós iniciamos, eu iniciei aqui no ensino, né, nós tínhamos ali 4 centros de treinamento, 4 centros de formação no país. Por mais que você capacitasse e nivelasse os instrutores, sempre buscando uma única capacitação ali, havia uma diferença quando você ia para aquela determinada região, né, em razão até mesmo dos meios disponíveis para você utilizar na sua matéria. Eu cito, por exemplo, minha matéria, que era o combate ao narcotráfico, né, que hoje é enfrentamento a drogas e armas. Você tinha uma dificuldade básica, por exemplo, de ter kits de drogas nos outros centros de treinamento. Em Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, era muito fácil, pedia um colega da Polícia Federal, um delegado, ia na superintendência, a Polícia Civil, conseguia lá 1 quilo de maconha, 1 quilo de cocaína para levar para fazer na instrução, né, e depois fazer a entrega. E às vezes, quando eu ia para o Nordeste, era uma dificuldade muito grande, já não tinha esses meios à disposição, né, além da cultura, né. Eu me lembro muito bem quando nós tivemos ali em Mato Grosso do Sul, aprender uma caixa de cigarro. O que é uma caixa de cigarro, né? Você constata, faz o relato, identifica, qualifica tudo, faz certinho, entrega à Receita Federal, né? Fomos fazer isso numa aula prática lá em Fortaleza. No dia seguinte, tivemos que ir lá prender o motorista do ônibus, porque era uma caixa de cigarro dentro de um ônibus, né? Lá em Fortaleza, a hora que foi ser entregue na Receita, não pode ser assim, tem que ser pela Polícia Federal. O delegado, não, mas cadê o motorista? Eu tenho que autuá-lo, ele aqui e tal. Isso há muitos anos atrás. Hoje é bem diferente essa questão do contrabando de cigarro em todo local, né? Mas eu estou exemplificando isso aqui para ver como a cultura, né? A diferença de entendimento do judiciário, do Ministério Público local. Então, tudo isso influencia muito. E isso, tudo ficou muito melhor, né? Esse nivelamento, quando nós passamos para o único centro de formação. Hoje, a nossa universidade corporativa da Polícia Rodoviária Federal, com as instalações, buscando sempre aprimoramento, melhorias, né? Mas uma casa que é de todos, está aberta para todas as instituições. Já fizemos a formação de vários órgãos, recentemente foi da Guarda Municipal de Palhoça, e já agentes do Ministério Público do Trabalho, enfim, né, de várias outras instituições também. E isso realmente, essa interagir, ela traz todos nós crescemos juntos, né? Aprendendo, ensinando ao mesmo tempo. É isso. Muito obrigado. Senhores, obrigado pelo debate. Foi, acho que, excelente. Passamos bastante a nossa hora, mas a conversa estava realmente muito boa. Agradeço ao Coronel Raulison, Alexandre, Telemaque, agradeço ao Emerson por estarem aqui. Na parte da tarde, a partir das 2 horas, a gente continua. E, por hora, nesse período da manhã, eu convido todos a almoçarem e a gente continua à tarde. Muito obrigado. Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de 2 povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro.
Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta. E capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu Binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável.